Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano. Oi, boa noite. Conexão Poder deste domingo recebe o Coronel Zaqueu Barbosa. Com 22 anos de farda, o militar assumiu em janeiro o comando-geral da Polícia Militar de Mato Grosso. E o momento não é nada bom. O estado registra o pior índice de violência dos últimos 10 anos. A segurança de todos no estado está em debate hoje aqui no Conexão Poder. Fique com a gente, o Conexão Poder está no ar. Com efetivo inferior ao necessário e orçamento menor ainda, Zaqueu tem a missão de reduzir a criminalidade no estado. O coronel assumiu a PM com quadro assustador, com saldo de cerca de 400 assassinatos em 2014, somente na Grande Cuiabá. Este ano, só em janeiro, já foram 34 homicídios, mais de um caso por dia. Com menos de 3 mil homens trabalhando nas ruas, Zaqueu tem uma dura guerra pela frente. Antes do comando-geral, Zaqueu atuou como adjunto na pasta de Justiça e Segurança Pública e já trabalhou também em áreas de comando operacional e administrativo. Só completando aqui, o coronel também já passou pela Polícia Rodoviária Estadual, a extinta Polícia Rodoviária Estadual, e também pelo BOP, o Batalhão de Elite da Polícia Militar. Participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho e também o jornalista Abdala Zarur, editor-geral do site Repórter MT. Coronel Zaqueu, boa noite, obrigado pela sua presença. Como a gente viu aí no VT, foram mais de 400 assassinatos só aqui na Grande Cuiabá. O senhor assumiu agora a PM, o seu efetivo a gente sabe que é reduzido. Como é que vai ser esse trabalho para tentar sufocar pelo menos um pouco essa onda de violência que a cidade está vivendo neste momento? Boa noite. Para mim é um prazer enorme estar aqui entre amigos, entre parceiros, pessoas que conhecem a nossa vida na polícia, a nossa labuta na polícia como um todo. Nós temos hoje na Polícia Militar homens valorosos, homens que se dedicam à sua vida, o seu dia a dia em prol da sociedade mato-grossense. Esse enfrentamento, em primeiro plano, nós estamos aí na Operação de 100 Dias, que é uma operação eminentemente repressiva, que busca você trazer os índices de criminalidade no nível aceitável para a instituição Polícia Militar e para a sociedade como um todo. Fazer uma interação entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nessa interação, para você falar de políticas públicas de segurança como um todo, porque segurança pública não se faz apenas com polícia militar, apenas com instituição de segurança pública. Você faz segurança pública de uma forma tal que você tem que trazer os outros atores também que encontram nesse cenário para vir baixar os índices de criminalidade. Coronel, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, apesar de você citou aí a Operação 100 Dias e o André citou aqui agora que em janeiro 34 homicídios. E será que nós vamos ter 100 homicídios em 100 dias? Apesar de o senhor ter assumido aí agora em 23 de janeiro, mas os números continuam alarmantes. Quer dizer, a que se deve isso? É o comandante? Porque entra comandante, sai comandante e a meta é sempre reduzir a criminalidade, especificamente, com maior ênfase, os homicídios e latrocínios. Só que isso tem continuado. Será que vamos chegar lá nos 100 dias com 100 ou mais homicídios? É bastante interessante a abordagem dos senhores, porque esse entendimento comum das pessoas, você não mensura índice de criminalidade apenas por homicídio. Tá? Platão já dizia que a vida do cidadão e a liberdade são os dois maiores bens inalienáveis, né? Existem outros indicadores de criminalidade também. E a partir de então, nós vivíamos, vamos contextualizar aqui o cenário atual. Nós vivíamos no estado de exceção, e esse estado de exceção em que a instituição, o braço armado do Estado, era responsável pela manutenção do status quo de quem detinha o poder. A partir de que nós começamos num processo democrático, né, no final do governo Figueiredo, onde há eleições diretas, com a participação efetiva de um mato-grossense, né, o Dante de Oliveira, e outros mais que somaram nesse sentido, você começa um estado de democracia, começa a trabalhar em democracia. E isso vem ser sacramentado com a Constituição de 1988, comumente e costumeiramente chamada como a Constituição Cidadã. E aí, as instituições Polícia Militar,
exemplo, e eu falo da minha casa, ela começa a ser uma polícia cidadã, mas não mais uma polícia para a manutenção do status quo de quem detinha o poder. E você tem que fazer uma aproximação da sociedade para com a polícia. Você reduz índice de criminalidade, né, dos outros fatores, aí eu digo roubo a patrimônio, roubo a pessoa, furto, você diminui latrocínio, você diminui outros indicadores, porque até então, perante o cenário, e isso tecnicamente e cientificamente, existem 9 indicadores que você faz, uma mensuração para você ter isso como parâmetro em redução de índice de criminalidade. Porém, com a Constituição de 88, nós começamos a engatinhar na questão do Estado Democrático de Direito. Nesse engatinhar do Estado Democrático de Direito, as polícias começam a trabalhar para a sociedade como um todo. E nesse trabalhar para a sociedade, entendamos nós que o quê? Você, no caso do homicídio propriamente dito, você reduz índice de homicídio, como? Você reduz índice de homicídio aproximando a polícia do cidadão. Quando você aproxima a polícia do cidadão, e aí com honrosas e salvas exceções, tá? Não vamos dizer aqui que a morte de A, ou B ou C deve ser ou não desprezada. Morte nenhuma a gente deve desprezar, dizer que não, que está morrendo A, B, C, não é interessante. É interessante sim porque se trata de vidas, né? Se trata de famílias. Mas então, a grande maioria, com honrosas e salvas exceções, as pessoas que hoje em dia sofrem essa questão de serem vítimas de homicida são pessoas que vivem no mundo do crime. São pessoas que vivem a cavaleira do ordenamento jurídico. Então, diante disso, o que eu digo para você? Quando você se aproxima disso, você precisa de políticas públicas de segurança. E as políticas públicas de segurança envolvem saúde, envolve educação, envolve políticas sociais. Torna-se assunto de polícia o homicídio propriamente dita, porque estes daqui até então deixaram, e eu cito o exemplo de 2, 3 setores aqui, deixaram de fazer o seu papel. Eu cito o exemplo hoje que é um câncer dentro da sociedade, entendível câncer entre aspas, que é a questão do ato infracional praticado pelo adolescente que está em conflito com a lei. Isso é comumente reclamado pelas pessoas. E as pessoas quando reclamam sobre isso... Que responde por um grande índice dessas... As pessoas quando reclamam... Esse assunto de adolescente ainda. Quando as pessoas reclamam sobre isso, as pessoas se esquecem que essas crianças lá atrás... E aí, vamos olhar para o nosso Estado. Eu costumo dizer que para você entender o agora, você tem que conhecer o passado. Vamos entender o agora. O Estado de Mato Grosso, antes de divisão do Estado, era eminentemente rural. E eu cito um exemplo meu. Meu pai era do sítio, eu nasci no sítio, veio para a cidade com uma forma de alçar uma melhoria social, na escada social, melhoria de vida. Meu pai veio para cá sem mão de obra nenhuma, meu pai veio ser servente de pedreiro. Então isso acontece até os dias de hoje, esse êxodo rural. E as pessoas vêm para cá, e aí eu digo para você, só complementando aqui, para você, para que o espectador também tenha esse entendimento. Quando essas pessoas vêm para cá, essas crianças que são deixadas lá, o pai e a mãe começam a trabalhar fora sem ter uma mão de obra especializada e até para suster a sua família, essas crianças ficam, de uma certa forma, terceirizada a educação para outros. E essa terceirização da educação para outros entra o quê? Entra a questão da educação. Se nós tivéssemos hoje, dentro dos locais onde tem situações de crianças, adolescentes e pré-adolescentes em situação de risco e tivesse a presença efetiva do Estado, no sentido de quê? De proporcionar a essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas que estão em situação de risco, no sentido de quê? De que essas pessoas tivessem uma ocupação para criar como cidadãos, e aqui nós estamos falando em pessoas que foram criadas na mesma época que eu, apesar que eu sou um pouquinho mais idoso que vocês, mas nós tínhamos o quê? Questão de cidadania, questão de OSPB, questão de patriotismo, e essas coisas foram deixadas na cavaleira. Educação moral e cívica, lembra disso? Porque quando... Então, Coronel, eu quero pedir licença para o senhor, quero pedir perdão para o senhor. O Paulo fez a pergunta bem objetiva, eu queria voltar a tocar nesse assunto. Eu queria complementar. A gente acabou atropelando a pauta, né, Paulo Coelho? Mas eu queria pedir licença para o senhor para a gente voltar a tocar nesse assunto do menor, porque é um assunto que lá adiante mexe o menor ainda é do Estatuto do Menor. Nós estamos aí já com a maioridade. Ele pode matar, pode estuprar, pode roubar, pode engravidar uma mulher, mas ele não pode trabalhar. É isso que tem que mudar. Mudando isso aí, acaba com essa criminalidade infantil, entre aspas. O senhor falou mas o Paulo perguntou para o senhor da criminalidade dos 100 dias. Exato. Será que a gente vai chegar aos 100 dias com 100 homicídios? Foi essa a tua pergunta, a introdução que a gente fala em homicídio porque é o que mais choca. Eu já faço de antemão para vocês hoje em dia, é assim. O senhor acha que o homicídio é mais difícil de ser combatido do que um roubo, ou um tipo de crime mais comum como esse? Que às vezes é consequência também, então, né? Eu digo para vocês hoje em dia que as pessoas quando estão, antigamente, né,
não muito distante, no nosso início da carreira de polícia militar, as pessoas, eu costumo dizer que na época da verdade sabida, né, as pessoas que roubavam, somente roubavam. As pessoas que só furtavam. Hoje em dia as pessoas fazem clínica geral. As pessoas que vivem... Barba, cabelo, bigode. O princípio da oportunidade. Tá? No princípio da oportunidade, então eu costumo dizer que o tráfico de entorpecente ele está intimamente ligado. Eu falo de cadeira, catedrático, eu trabalhei por 3 anos, 6 meses, 9 dias e 10 horas no Gefrão. Ajudei a fundar o Gefrão, fui coordenador de Gefrão. Antes disso, já fazia algumas ações na área de fronteira. Então, nós temos uma área de fronteira de aproximadamente... 720 quilômetros. 580 de área seca, mais 228 de área alagada. 700 e pouco. Com uma fronteira que até então, nosso país vizinho, a Bolívia, que estava ali, tinha uma presença efetiva dos americanos. Com a eleição do nosso presidente do país vizinho, chamado Evo Morales, eles tiram os americanos do território boliviano, que faziam enfrentamento, inclusive com aporte financeiro, com relação a essa questão da área plantada do Chaparre. Eles são expulsos de lá, e esta área, que até então estava reduzida a 5%, retoma a área original e inclusive aumentou. Então há uma produção muito grande de entorpecente por conta de lá. E nós ficamos aqui com o que a gente chama de rastolho, de sobra do refino da cocaína, que é a pasta base. E hoje as nossas crianças são colocadas por esta falta lá da presença efetiva do Estado que nós estávamos falando agora. E aí, o que leva ao uso de drogas lícitas e drogas ilícitas? E aí leva à cobrança de dívidas, e essas cobranças de dívidas, as pessoas praticam roubos e furto para sustentar, e isso leva a uma cobrança das dívidas, então, ora afiançadas, que termina muitas vezes se paga com a vida. Termina resultando de homicídio. Termina resultando em latrocínio, porque as pessoas estão sob efeitos de drogas, vão praticar um roubo por qualquer reação ou ameaça, ou então entendimento de reação por parte daquela vítima, esse cidadão termina ceifando-lhe a vida. Então, por conta disso, nós precisamos trabalhar e elaborar em algumas situações, em algumas frentes. Políticas sociais, políticas de saúde pública, porque até então, quem era usuário de entorpecente agora há pouco tempo, era considerado crime. Se você tira, deixa de tipificar como crime, qual é a posição do Estado? E Estado de uma forma ampla, seja ele ente federal, seja ele ente estadual, seja ele ente município. Quais são as clínicas e quais são as soluções para essas pessoas que hoje são dependentes de drogas ilícitas? Então, assim, por parte, então, eu acabei não me sinto satisfeito ainda com a tua resposta. Vamos lá. Então, Zaqueu, o senhor está subindo na árvore. Que o senhor fosse objetivo em relação... Porque assim, a gente que tudo isso é uma contextualização. Sim, a gente sempre que quem não sabe da história, o Zaqueu era um cobrador de impostos, e aquele que subiu na árvore para ver Jesus, enfim. Por isso que eu disse que ele está subindo na árvore. Essa sua passagem pelo Gefrão, a essa abordagem é muito importante, porque não tem como falar dessas mortes, desses homicídios, sem citar o caso das drogas, não é? Então, para o senhor, mais uma chance para o senhor responder a minha pergunta. O que o senhor pode dizer em termos de políticas públicas? Você citou aí a questão da saúde, eu incluiria a inclusão social, né? Porque o governo poderia... Políticas sociais. Exatamente. Políticas sociais. Ou então o que dizer para dar uma acalmada nessa população aí que não sai de casa depois das 7 horas da noite, ou até antes, que está em Polvorosa, coronel. Não é preciso ir lá para cidades mais longínquas, não. Aqui mesmo, principalmente aqui nos bairros mais populosos, se você sair, você corre risco de ser assaltado ou morto. E como fazer, que estratégia o senhor, de curto prazo, porque são 100 dias, para evitar que 100 dias resultarão em 100 mortes? Só complementando, claro que é o que ele vem falando, que a educação seria a chave para tudo, mas nós não vamos resolver a educação em 100 dias, né, Paulo? Exatamente. E a polícia vai ter que, em 100 dias... Só para choque de gestão. É mais ou menos isso. Eu sei que as blitz é efetivo. Para você entender hoje, Paulo, é assim. As blitz estão na rua, a gente sabe disso, que já é um sinal muito bom e tal, das abordagens, mas a polícia vai ter que confronto. Eu falo para você assim, hoje, até vou adiantar para você aqui, a gente fez uma pré-análise dessa operação 100 dias, fizemos um balanço, vamos dizer assim, né?
alguns índices de criminalidade nós já reduzimos. Eu posso dizer para você, a questão do roubo, seja ele a pessoa, seja ele de patrimônio, já foi reduzido. A questão do furto já foi reduzido. Tá? A quantidade de pessoas que foram presas neste período aí, até o dia 31 de janeiro, que foi o último balanço que a gente fez, há um número muito grande de pessoas presas, inclusive pessoas com mandado de prisão. Não é porque janeiro, não é porque janeiro é um mês tradicionalmente fraco, entre aspas, de violência, é um mês mais calmo? Eu falo para você, não pelo mês calmo, se você fizer uma análise bruta, sem fazer uma análise criminal, debruçar sobre uma análise criminal bem mais apurada, mas se você fazer assim, em primeiro plano, uma análise bruta, você vai ver que a cada dia que passa e a cada mês que passa, a cada dia que passa, a quantidade de pessoas que são presas, que são tiradas de circulação, que é cerceado o seu direito de ir e vir, pessoas que não deveriam estar no seio da sociedade, mas que estão, e isso vem aumentando a cada dia, e isso prova que a minha instituição, que eu faço parte, eu tenho o prazer de ser o comandante-geral, vem fazendo o seu dever de casa. Mas para reduzir os índices de criminalidade um pouco mais efetivo, para trazer, você disse aí, as pessoas não podem não sair nas portas das suas residências. Isso é uma situação particular de cada um. Isso é o que nós chamamos de sensação de segurança. Ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que se sente segura, tem outras que não. Isso independe de pessoa para pessoa. E isso, nós temos uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Esta responsabilidade, e isso eu falo para você, se você não teve a oportunidade, eu te recomendo, Desmond Morris, que é um zoólogo inglês, escreve um livro em 1968 que trata sobre o comportamento humano chamado Macaco Nu. E ele relata isso assim com uma grande propriedade. O lado animal homem, o lado animal do homem ainda gritando em que você majora as coisas ruins, em que você majora as coisas em que tem sangue, em que você majora as coisas que dão um choque. E isso é majorado e isso diminui o índice de criminalidade. Só que então, assim, deixando a profundidade de lado, deixando essa profundidade de lado, que a gente considera, e é realmente, a gente tem informação sobre essas teorias todas. Não são teorias, são trabalho técnico-científico. Tá bom, trabalhos comprovados. Vamos então admitir que sejam comprovados. Só que, e aí já é uma opinião, né, na pergunta, que isso tudo que está acontecendo, essa guerra civil que a gente vê nas ruas, de pessoas morrendo a toda hora, por questões até fortuitas, são consequências da falta de políticas sociais, políticas públicas, sociais e outras tantas também públicas. É isso que eu preciso saber do senhor. O que de novo, o que de inovador nós vamos ter no governo, mesmo efetivo, no né? governo Pedro Tax, faltando aí 6 mil, no mínimo, no mínimo 6 mil agentes da polícia nas ruas. Como fazer para tentar amortizar, amenizar essa situação toda? Tá, a estratégia nossa da Polícia Militar como um todo, a estratégia da segurança pública, nós trabalhamos em cima de quê? Como nós temos um efetivo que não progrediu na mesma proporção em que evoluiu o Estado, nós trabalhamos com alguns vetores. Nós trabalhamos com inteligência policial militar, nós trabalhamos com análise criminal e nós trabalhamos com os aportes tecnológicos que hoje nós dispomos. Seja ele de câmeras, seja ele de questões de checagem. Hoje em dia tem algumas viaturas nossas, nós estamos em processo de instalação agora, um sistema de computador que vai dentro da viatura em que as pessoas fazem a checagem ali, que é muito mais rápido, dá uma celeridade maior. Hoje então, tem isso já estamos instalando dentro da viatura da Rotan. Chegou, pelo menos. Já estão instalando, já estão sendo em processo de instalação, já tem algumas viaturas que já estão rodando com esse equipamento. Isso sem dizer do que o aporte tecnológico da questão das vigilâncias das câmeras que existem hoje, né? Então, quando você trabalha com inteligência, você tem uma eficácia, uma eficiência muito maior do emprego do policial, em cima da análise criminal. Você vai atuar aonde? Aonde nós chamamos de áreas quentes. São onde os índices de criminalidade estão maiores. E esses índices de criminalidade onde estão maiores, você envia esforços. Trabalhando na questão da inteligência, nós entramos no que eu disse para você, que são as operações de precisão. Se alguém rouba, é porque tem alguém que recebe, alguém que faz essa receptação de produto e essa comercialização, né? E essa comercialização, as pessoas que compram também estão cometendo crime, tá? Então, você trabalha nessa área de inteligência. Quem são as pessoas que estão roubando, quem são as pessoas que estão furtando, quem são as pessoas que estão à cavaleira do ordenamento jurídico, cometendo qualquer crime tipificado dentro do ordenamento jurídico. Não seria mais fácil combater quem está consumindo do que quem está produzindo, Coronel? Eu falo para você o seguinte, para alguém comprar... Conscientizando, quero dizer... Para quem comprar, alguém comprar, tem que ter alguém que venda. Então. Se você
vai em cima do receptador alguém que compra esse produto de ilícito, e aí você trabalha com inteligência, mas para isso você tem que ter elementos palpáveis, porque inclusive está previsto lá na Carta Magna, no seu artigo 5º, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, é isso que se diz na questão penal, e o devido processo legal. Assim. E o devido processo legal. Mas é isso que está posto dentro do ordenamento jurídico. Coronel, né? Eu queria saber do senhor o seguinte, o senhor falou em relação à questão da entrada da droga aqui por conta da Bolívia, né? E a gente sabe que a droga, ela traz, por trás dela ali, vários tipos de crimes, né? Eu queria saber a opinião do senhor em relação ao usuário de droga. Que a gente sempre vê que o usuário, ele precisa de tratamento, ele precisa de clínica, mas é ele justamente a pessoa que dá esse boom aí para essa criminalidade aumentar. Qual que é a sua opinião sobre o usuário de droga? Coronel, vou pedir licença para o senhor para fazer um intervalo e vou complementar a pergunta da Abdala. Será que nós vamos precisar que os americanos venham aqui ficar na nossa fronteira também, porque o nosso exército e a nossa polícia estão sendo incapazes de proteger a fronteira? O senhor responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, já voltamos então com o comandante Zaqueu, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. É um instante só, já. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo aqui o Coronel Zaqueu, comandante recém-empossado, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O Abdala, no bloco anterior, fez a pergunta, né, Abdala, sobre a questão da Bolívia. Porque no bloco anterior a gente falou sobre a questão da droga, né? Que por trás dela tem vários tipos de crime. Eu queria saber a opinião do coronel em relação ao usuário, que muitas vezes é visto como vítima nesse processo, mas na verdade é ele que acaba potencializando esses tipos de crimes, né? E eu complementei a pergunta dele com a questão da fronteira, se nós vamos precisar de ter americanos atuando aqui na fronteira também, já que o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar através do GEFRON, enfim, não estão dando conta de combater a entrada da droga aqui em Mato Grosso. Vamos lá. Com relação ao usuário, o usuário só torna assunto de polícia quando ele comete algum fato tipificado na lei como crime. Aí ele torna assunto de polícia. Mas se você pegar o usuário, ele tem todo um histórico antes de ser usuário. Ele não se torna usuário assim, estou a fim de usar entorpecente e vou começar a usar. Não, ele tem todo um histórico. Houve toda uma falência, né, de alguns outros atores que deviam atuar, não atuaram, não fizeram o dever de casa, não fizeram aquilo que era proposto, seja ele de educação, de saúde ou coisa que o valha, não fizeram. E ele, até então, o usuário, para ser, e aí deve ter várias pessoas hoje que vivem esse drama, ninguém está livre sobre isso, eu costumo dizer que não existe vacina com relação a isso. Então, seja ele de drogas lícitas ou seja ele de drogas ilícitas, o dependente, esse dependente, ele é doente. E é considerado doente hoje pelo Ministério da Saúde. Em sendo considerado doente, tem que ser tratado como tal. Mas a partir do momento que ele comete crime, torna-se assunto de polícia. Cabe à polícia, no caso a Polícia Militar, pela sua extensividade, fazer com que essas pessoas sejam tiradas de circulação. Mas quando você tira de circulação, ele é tipificado, cumpre uma pena que é previsto em lei diante do ordenamento jurídico, e aí nós vamos na lei de execução penal. A lei de execução penal hoje, infelizmente, no Estado, e aí eu também falo de cadeira, que eu fui secretário adjunto do sistema prisional, na época, quando era Sejusp, né? Então eu tive lá por 2 anos, 2 meses e alguns dias. Então, quando você trata esse cidadão, seja ele adolescente ou seja ele adulto, que praticou um crime por conta do vício dele, e tem o viés do vício por trás disso, estas pessoas praticam este crime para sustentar o seu vício, porque muitas vezes já dilapidou o patrimônio dele, da família dele. Então é necessário que o Estado coloque, o Estado de uma forma ampla, coloque situações para que seja atendido ele como doente, até então que é posto dentro e considerado perante o Ministério da Saúde. A Polícia Militar cabe cercear essas pessoas. Quando essas pessoas vão para o sistema prisional, hoje em dia aqui no Estado nós não temos o semiaberto, nós temos o fechado e o aberto, né? Então o semiaberto hoje nós só temos uma unidade prisional, que é o Presídio do Palmeiras, que é de 1932, quando ainda tinha o perfil, tá, de ser um estado eminente agrícola de ferramentas rudimentares. Não hoje, como estamos hoje, que é um celeiro. O semiaberto acaba sendo improvisado ali na Políncia, né? Ali é o aberto. Então, como não tem o semiaberto, ele pula direto do fechado para o aberto.
Foi o que aconteceu com o Pedro Que Henrique. são as casas do albergado, que são as casas do albergado. E aí o que acontece? Então alguma coisa tem que ser feita e analisado e debruçado sobre a lei de execuções penais com relação a isso. Bom, mas a isso cabe aos juristas e não a mim, tá? Então é para que vocês entendam com relação a isso. Ao papel da Polícia Militar, cabe nesse sentido fazer, e a Polícia Militar até faz um pouquinho mais, faz o que nós chamamos de segurança preventiva primária, que nós temos o PROERD, nós temos alguns outros projetos tocados dentro da instituição Polícia Militar, que tiram as pessoas, as crianças, principalmente crianças e adolescentes e pré-adolescentes que estão em situação de risco. Isso com relação ao dependente. Entendo que o dependente hoje, que está posto no ordenamento jurídico, necessário se faz que seja trabalhado e tratado como doente. E aí, quando ele está no sistema prisional, tem uma política de ressocialização muito bem feita nesse sentido. Coisa que até então ainda estamos engatinhando nesse sentido. Coronel, Tá? Só perguntando a questão agora a questão da fronteira. Do GEFRON. É do GEFRON. Que eu ia dar uma cutucada no ônibus 174... Já estava subindo na árvore, né, Paulo? Calma, Paulo. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Estava subindo na árvore já, Paulo. Então, o que acontece, Paulo? Com relação à fronteira. Com a situação de um incidente em nível nacional, que foi o ônibus 174, o governo federal se vê na obrigação de fazer um investimento na área de segurança pública. Aí começa a surgir a questão do Senasp e tal, que é a participação do governo federal, mesmo que acanhadamente no princípio, e hoje, de uma certa forma, eu acredito que ainda tem que ser implementada e melhor estudada essa implementação do investimento do governo federal na área de segurança pública. Aparece um projeto, e esse projeto é aberto para todos os estados, porque aquele cidadão que cometeu aquele incidente lá, ele era dependente químico. Então, para que os estados que tivessem fronteiras com outros países, né, fossem recepcionados. O estado do Mato Grosso fez um projeto, na época, Coronel Leovaldo Emanuel Salles fez um projeto do GEFRON, que foi a concepção do GEFRON. A segurança da faixa de fronteira especificamente, é uma responsabilidade do governo federal. E o governo federal começa a investir no Estado para que o Estado ajude o governo federal nesse sentido. Então, cabe à Polícia Rodoviária Federal, cabe à Polícia Federal, e a questão de soberania cabe às Forças Armadas como um todo, seja ele Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mas efetivamente tocou o papel do GEFRON ali, então. O papel do GEFRON hoje vem justamente isso, somar com quem até então já estava lá. Ao longo da faixa de fronteira, o GEFRON recebe esse aporte para somar, mas a responsabilidade com relação à faixa de fronteira é do governo federal. A responsabilidade, inclusive, previsto dentro do ordenamento jurídico. O GEFRON faz hoje um papel que é um papel de somatório de esforço com que até então quem deveria fazer o seu papel. Mas isso não foi o que foi na época, acho que foi o governo Dante de Oliveira, que foi passado para a população. O GEFRON viria não como a panaceia dessa questão das drogas na fronteira, mas viria a significativamente somar no sentido de coibir, de combater realmente essa... E não tem, a informação que a gente tem é que o GEFRON está sucateado, né? É exatamente isso que o Abdala falou. O GEFRON está sucateado, outras questões de estrutura, até de material humano, dificuldades que não são do tempo só do Zaqueu lá, antes do Zaqueu. E, não, foi no começo, né? O senhor entrou no começo. Depois do Zaqueu, eu sei que hoje existe ainda essa falta de estrutura no GEFRON e que o GEFRON efetivamente está deixando a desejar. Vide aí o nosso cotidiano aqui nas grandes cidades, onde assola-se a criminalidade oriunda do consumo de droga, do tráfico de drogas. Paulo, vamos entender o GEFRON quando ele foi concebido. O GEFRON é de 2002. Tem helicóptero, tem helicóptero lá? Tem helicóptero. Tinha um helicóptero que estava realmente também sucateado. Três ali, né? Precisa pelo menos 2 ou 3. Ousa-me discordar de Vossa Excelência, mas o GEFRON não é da era Dante. Ele é de 2002. Não, eu só perguntei. Não, ele é de 2002, então... Rogério Salles. Eu desconheço o que aconteceu. Final do governo Dante. Eu desconheço... ele foi fundado em 2002, era já... No governo de 2003 ele começa as suas atividades. No governo Lairo. Eu apresento no GEFRON no dia 2 de fevereiro de 2003. Começamos a trabalhar no dia 13 de maio de 2003. Né? Então, o que acontece? Eu não sei o que foi dito naquela época, mas isso é tácito e está dentro do ordenamento jurídico e eu, como ente público, só posso fazer aquilo que a lei determina. Né? Então, vamos lá. Andando um pouquinho mais. Quando o GEFRON foi concebido,
E se você pegar o projeto do Gefron, e eu falo para você de cadeira, eu trabalhei na fundação dele, conheço o projeto, são 14 folhas desenhadas pelo coronel Leovaldo Salles, tá? Então eu falo para você, naquela época o Gefron, nós tínhamos lá 65 policiais militares, nós tínhamos 32 policiais civis e estava dentro da estrutura do Gefron, se você pegar uma planta baixa do Gefron, lá tem uma sala para o Exército Brasileiro, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Corpo de Bombeiro e para a Polícia Militar e a Polícia Civil. Se você for hoje no Gefron, quem está no Gefron? Somente a Polícia Militar. E a Polícia Militar hoje lá tem 96 homens. Hoje, o ideal seria... Tá? Eu falo para você, se os outros atores estivessem conosco... Polícia Civil estivesse lá, o Exército estivesse lá... Se cada um tivesse fazendo, então, a Polícia Militar faz o seu papel e continua fazendo. Se você pegar os dados estatísticos do Gefron, o quantitativo, a cada ano ele vem aumentando. A quantidade de apreensão, a quantidade de pessoas apreendidas, a quantidade de dinheiro de evasão de divisa que são presos. Então esses dinheiros que são apreendidos, as pessoas que são presas, a quantidade de entorpecente, então, vem provando mais uma vez que o Gefron vem fazendo a sua parte. Hoje, única e exclusivamente com a Polícia Militar. Por que a Civil saiu? Bom, essa é uma pergunta para você fazer ao diretor-geral da Polícia Civil. Eu falo da minha instituição Polícia Militar e hoje ela está presente. Mas você não falou do helicóptero, falou do helicóptero. O helicóptero, só uma... O helicóptero não respondeu. O helicóptero, ele não é da Polícia Militar, ele é uma coordenadoria dentro da Secretaria de Segurança Pública. Na época, o helicóptero foi solicitado lá. Mas há um helicóptero lá? Concebido para o Gefron, não. Foi concebido na época um helicóptero para fazer as operações, tanto é que nas operações hoje de grande monta em que são realizadas ou que houver a necessidade, basta-se que o Gefron solicite a aeronave e a aeronave. Mas aí que tá, a necessidade existe sempre, coronel. Se você pegar, considerar... Pelo menos um fixo lá. Se o senhor coronel da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, considerar que ali é o grande câncer da questão das drogas no Estado, tem as cabriteiras, que precisa de uma vigilância mais constante. E sem helicóptero é improvável que se consiga, só por terra é impossível conseguir fazer isso. Paulo Coelho, eu falo para você, você pode até, no meu ponto de vista, você não está errado no seu raciocínio, mas eu falo para você, aqui, o etinente... Sabe, é aquela estradinha secundária por onde são as estradas não oficiais. São as estradas não oficiais. E tem muitas, inclusive. Então, eu falo para você, o que é de responsabilidade da minha instituição, ela está fazendo. E eu digo para você, agora aquilo que não é responsabilidade da minha instituição, Polícia Militar, que não é responsabilidade dos valorosos policiais militares que estão lá, que tiram a sua jornada e que labutam, eu não posso responder por ela. Eu falo pela minha instituição Polícia Militar. E pela instituição Polícia Militar vem fazendo o dever de casa e os dados comprovam isso. A gente não está aqui tentando imputar a responsabilidade à PM, coronel. O que a gente está tentando é entender o papel do Gefron e sucateado como está. Coronel, o senhor disse que hoje a Polícia Militar tem um efetivo de 6.400 homens. Aproximadamente 6.400 homens. Eu queria saber do senhor o seguinte, esse orçamento que a Polícia Militar, eu não sei qual que seria esse valor. Só complementando, não chega a 3 mil o número de policiais que estão nas ruas efetivamente falando. Ou eu tô errado, não, hoje tem mais. Tem mais até mesmo. Tem uma pergunta sobre isso daqui a pouco. Vou esperar ele fazer, eu vou fazer uma pergunta sobre isso agora. O que eu queria saber do senhor é o seguinte, diante desse quadro que não é tão alto assim, porque o ideal seria em torno de, acho que 12 mil, a Polícia Militar consegue fazer treinamentos com esses policiais que estão na rua? O policial hoje que está na rua, ele está bem capacitado para atender as ocorrências, para atender a população. O senhor falou muito bem na questão da polícia cidadã. Existe orçamento para estar sempre treinando esses policiais, tiros, abordagens? Como que está essa situação? Quando você trabalhou na segurança pública, Abdala, como assessor lá, você sabe que você desenvolve este ano o orçamento do ano passado, numa coisa chamada Plano de Trabalho Anual. Então, hoje nós estamos desenvolvendo, infelizmente, não por conta da instituição Polícia Militar, mas a previsão orçamentária neste ano aqui é 8.500, e até então nós temos conversado isso com o senhor governador, inclusive antes de termos assumido o comando, que isso é impossível para que faça o seu serviço do dia a dia. Então, diante disso, o senhor governador disse, e aí eu concordo no sentido de que ele colocou algumas áreas prioritárias, e nessas áreas, ainda bem que a instituição Polícia Militar está dentro da área de segurança pública,
que é uma das áreas prioritárias a ele. E ele começa a envidar e ventilar no sentido de que você tenha um aporte financeiro para que você tenha custeio e até mesmo possibilidade de investimentos. Isso está sendo trabalhado, inclusive, em outros projetos. Quando a gente fala em efetivo, e esse efetivo a gente começa a trabalhar, e aí vale ressaltar aqui os valorosos policiais militares, porque a instituição Polícia Militar, caso os senhores não saibam, é a única instituição deste estado que está presente em todos os municípios, inclusive alguns distritos. Não é a toa que é chamada de gloriosa, né, Paulo? Então, e aí em cima disso, você faz assim, nós trabalhamos por conta do efetivo que nós dispomos na rua hoje. Um exemplo disso prático agora, recentemente, nós estamos agora no período de carnaval, né? Nós estamos aí com 2.424 policiais nos locais de festejo. Isso sem contar os policiais no policiamento normal, que não vai ser afetado de uma forma de maneira nenhuma, porque o policiamento continua, porque a cidade tem a sua vida. Mas não tem uma sobrecarga nessa pessoa que está trabalhando? Quando você trabalha com o que nós chamamos de escalas extraordinárias, Abdala, e aí você foi oficial do Exército, você sabe que nós temos uma legislação diferenciada. E por conta disso, nós recentemente, instituição Polícia Militar, trabalhamos em cima do que nós chamamos de jornadas extraordinárias, em que essas horas de folga do policial militar, em que ele é colocado numa escala extra, e você deve ter feito muitas escalas extra, né, quando você estava como oficial do Exército Brasileiro, e aí eu digo para você, ela hoje é remunerada em um PF por hora trabalhada do policial. Então, quando ele está nessa excepcionalidade, nós começamos a fazer o quê? Um inventário, que nós chamamos de inventário do efetivo que estão, até por força legal, né? Nós não podemos ser levianos em dizer que o que está por força legal nós vamos retirar, não. Existe, mas agora nós precisamos do quê? Dessa parceria de outros poderes. Por uma força legal, existe uma previsão de policiamento dentro do TJ, dentro da Assembleia, dentro dos poderes e outras instituições que são dispositivos legais, e aí a obrigatoriedade da Polícia Militar em atender, mas que façamos um enxugamento disso. E esta conversa já está bem adiantada no que nós chamamos de inventário do efetivo que está à disposição, de forma tal que esse efetivo venha somar com quem está na atividade de fim. Coronel, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque até então, até ontem, eu sempre trabalhei na atividade fim. Coronel, nós precisamos fazer mais um intervalo. Qual é aquela pergunta que você ia fazer, Paulo Coelho? Faça a pergunta eu ia fazer aqui, e chame o intervalo, Paulo Coelho. Fazer aqui ou aquela hora que você me interrompeu? A hora que eu te interrompi. Devida. Vai lá, faça a pergunta. O senhor teve até agora há pouco na Secretaria Adjunta de Segurança Pública. Justiça. Que na época era Sejusp ainda. Ali, assim, para que tem um perfil que nem o senhor, é uma burocracia só. Imagina um homem que tem um currículo muito bom, que nem o senhor tem, de questões operacionais e tal, estava ali. Mas a pergunta é a seguinte: ali na secretaria onde o senhor estava, na adjunta e na principal também, e em demais variados órgãos públicos, tem muitos policiais militares a serviço dos poderes. Esses policiais militares, gozando a mais perfeita saúde, não poderiam estar reforçando a segurança pública nas ruas, o efetivo que está nas ruas, aquilo que a gente chama de desvio de função? Chama o intervalo, Paulo Coelho. O André mandou chamar o intervalo, a gente volta num instante só. Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, recebendo o Coronel Zaqueu, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O Paulo Coelho deixou a pergunta no bloco anterior. Repita, Paulo Coelho. Quando o senhor começou, o senhor admitiu, aí assumiu, né, quando da sua assunção aí no comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o governador Pedro Taco deve ter chegado no senhor e pedido metas, obviamente, né? Ao senhor e ao Zac. Zac e Zaqueu, né? Zac e Zaqueu. E a gente estava abordando aqui a questão do desvio de função de policiais militares. E eu cito que tem policiais lá no Comando Geral, onde o senhor tem o seu assento aí, né? Tirando xerox, fotocópia, atendendo telefone e fazendo as questões burocráticas ali. E esse pessoal que está lá no Comando Geral, que está na Assembleia Legislativa a serviço de deputados, que está lá no Tribunal de Justiça a serviço dando segurança para desembargadores,
Esse pessoal não poderia estar no efetivo das ruas, dando maior, pelo menos, sensação de segurança para a população? Quando eu era adolescente, coronel, tinha vários amigos. Um meio de entrar no mercado de trabalho era a chamada Legião Mirim. Isso no estado de São Paulo, de onde eu vim. Aqui em Cuiabá eu nunca vi esse trabalho. Guarda Mirim, tem alguns municípios que tem. Esses guardas mirins, a gente chamava de legionário, eles trabalhavam nas delegacias, tirando xerox, né, entregando correspondência, trabalhavam nos batalhões de polícia, tirando xerox, varrendo o chão, atendendo, arrumando a farda, carregando o cara faz toda uma preparação. Tinha esse trabalho. Por que não dá para fazer isso aqui em Mato Grosso? Criar uma companhia de polícia mirim para que essa garotada saia das ruas e pare de fazer bobagem, e pare de usar droga. Ocupação, enfim, né? E comece a trabalhar e ser disciplinada justamente na polícia militar. Hoje é disciplinada através do ordenamento jurídico, né? O menor aprendiz, né? E isso hoje tem algumas guardas mirins em alguns municípios, alguns projetos que são levados pela Polícia Militar, mas que dá a noção de cidadania. Não entra como menor aprendiz. Menor aprendiz tem toda uma legislação a ser seguida. Porque o termo, quando se fala menor, já é meio pejorativo, né? O menor aprendiz hoje, né? Ele é melhor um projeto, falar legionário. Hoje ele é um projeto hoje que é da área social do Estado, seja ele do Estado ente federado, ou seja, ele município, é da área social, que faz esses encaminhamentos, né? Que é o menor aprendiz. Então, hoje tem uma regulamentação com relação a isso, inclusive existe algumas bolsas aí, que Bolsa PET e outras coisas. Mas é muito pouco, coronel. Eu falo para você. Se criar uma companhia para trazer essa molecada e colocar essa molecada para trabalhar. Nós vamos tocar. Eu incorro o risco de fazer isso. Na história está incitando ele a fugir, a deixar minha pergunta de lado, minha resposta de lado. Eu quero entrar depois na história do menor infrator, porque a praga da sociedade é a menor infratora, Vidal. Eu falo. O marmanjão não é menor, porque o menor pode matar, pode roubar, pode estuprar, pode fazer um monte de coisa, menos trabalhar. O senhor é a Não favor pode ser preso. Não pode ficar preso. É isso que tem que acabar. Diminuição, vamos voltar. Hoje existe uma disposição legal com relação ao menor aprendiz. Hoje eu não posso mais, como guarda mirim, colocar esses meninos, esses adolescentes e pré-adolescentes para serem como mão de obra. Quando você coloca tirar xerox e fotocópia, você... Eu posso estar sendo... Com todo respeito... Eu posso estar, de repente, exagerando. Não, com todo respeito... Eu estou me referindo à questão administrativa. Com todo respeito à sua fala, tá? Mas o policial militar na parte administrativa lá, hoje ele é imprescindível. E eu vou te dizer, quando eu tenho uma tropa fora daqui da sede ou da sua sede, seja ela de um comando regional ou reforçando um policiamento, é necessário que alguém faça um empenho dessas diárias, senão ele não recebe diária. É necessário que alguém faça o empenho. A pergunta é a mesma, não podia ser um civil, não podia ser uma pessoa contratada. Um adolescente. Qual que é o nome que você falou aí do legionário. Um moleque de 16, 17 anos, ele pode fazer esse tipo de trabalho. E eu digo para você, então diante disso... Não poderia ser um? Ele é no horário imprescindível do trabalho dele, e aí só que você tem que levar em consideração de que quando você contrata ou você concursa alguém a engrossar as fileiras da instituição, poderia ser assim. Você onera o Estado, mas... Só que, você onera o Estado, tem uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente não pode esquecer disso. Porque eu não posso inchar uma coisa que depois eu não tenho condição de trabalhar. Quer dizer, você resolve uma coisa e... É em cima de uma coisa chamada PPA e PTA, tá? É uma questão de gestão. Porque se você aumenta o efetivo nas ruas, você diminui a criminalidade, logo você aumenta a arrecadação. Então, hoje eu não tenho esse efetivo. Estou enganado, então, o que eu estou dizendo para você... Porque essas pessoas podem consumir e sair com segurança. Simploriamente falando, não está errado o seu raciocínio, só que hoje eu não tenho essa mão de obra. Não é então eu não posso simplório. pegar... É simplório, sim. Se você parar para analisar, é o seguinte... Se você parar para analisar, você vê que, olha só, se você resolve a situação da falta de segurança ou ameniza a falta de segurança nas ruas, você vai evitar vários danos. Está ganhando a resolução de um problema, está resolvendo um problema e está ganhando, a sociedade está ganhando. O Estado vai mas aí como é que fica a questão burocrática, administrativa? Mas vai ganhar para o outro lado. A máquina tem que andar. E como é que eu faço para... Eu devolvo a pergunta para você. Qual seria a sugestão para você para a máquina fazer? Contrata-se... Aí isso cabe a quem? É a Polícia Militar que contrata? Não, estou falando de governo. Nós não estamos falando... Estou dizendo para você, hoje eu não tenho essa mão de obra. O que eu falo para você? Nós não estamos falando do comandante Zaqueu. Vamos colocar o pé no chão hoje. O que o Zaqueu administra hoje em termos de Polícia Militar diante desses fatos? Coronel, tem vários estagiários. Hoje o Coronel Zaqueu administra... Tem.
Tem estagiário dentro da Polícia Militar. Número suficiente? Hoje, diante do que está previsto dentro das possibilidades de vagas, pelo Conselho Econômico do Estado, Coloca o que está dentro lá tira o militar da Então, função eu digo para você, vamos lá. Hoje, o que o Zaqueu faz? Então, porque senão fica claro, fica transparecendo para a sociedade que o Zaqueu não faz isso porque não quer. Mas isso a gente sabe que não é verdade. Então vamos deixar muito bem claro. Não é verdade. A questão não é que o Zaqueu faz hoje? Acabei de dizer, é a questão do governo do Estado de Mato Grosso. Então essa pergunta cabe ao governador do Estado de Mato Grosso. Mas o senhor é um representante do governo do Estado de Mato Grosso. Cabe ao comandante-geral da Polícia Militar hoje, diante do problema que está posto. E aí você entra em lei de responsabilidade fiscal, você entra em questão de ordenador de despesa, não sou eu ordenador de despesa. Ordenador de despesa é o secretário e o ordenador de despesa do Estado, quem presta conta para isso junto ao TCE chama-se o seu governador. Por isso que ele tem lá o Conselho Econômico para analisar essas questões. Essas questões, cabe a mim fazer as solicitações e as solicitações são feitas. Eu digo para você hoje o que está sendo feito e como é feito hoje. As funções administrativas nos grandes eventos de monta. Por exemplo, agora nós estamos aí com a tentativa de ressuscitação do futebol mato-grossense e este efetivo vai reforçar o policiamento justamente. Ressuscitação, porque infelizmente o nosso futebol o senhor entrou num assunto aí em relação a isso. Não é um evento privado? Cabe à instituição de segurança pública fazer a segurança do entorno, o policiamento dentro do estádio. Isso você pode ver nitidamente quando da questão da FIFA, isso é privado, mas a situação dos entornos que estão do lado de fora é de responsabilidade da segurança pública, porque eles estão em áreas públicas. Coronel Zaqueu, meu caro Coronel Zaqueu, quero mudar de assunto com o senhor e tocar num ponto que foi, de certa forma, vexatório para Mato Grosso, que foi a fuga de 24, Abdala? 28 presos da delegacia de Nova Mutum. E nessa ocorrência, houve... Sobrou para a PM. Não sei se é conivência. Sobrou para a PM correr atrás. Carcereiros, diretor, enfim, várias. Não se pode falar carcereiro mais, tem que falar agente penitenciário, né? Mas enfim, é carcereiro. Não pode mais me processem, né? Enfim, é carcereiro. E esses carcereiros entraram numa situação vexatória com que seriam namoradas ou esposas de na verdade, eles não sabiam que seria vexatória, né? Acharam que iam se dar bem, né? E acabaram dopados, pelo menos é o que diz a lenda. Foram dopados, amanheceram lá nus nas celas e os presos, né? Parece em rede de cinema. Isso foi notícia no Brasil inteiro. No jornal americano. Em jornais americanos, o jornal New York Daily News repercutiu a matéria do site Repórter MT, que o Abdala conduziu muito bem, enfim. É uma vergonha para o Estado. Como é que o senhor recebeu essa notícia e como é que o senhor atuou e está atuando para, pelo menos, minimizar esse quadro, né? Bom, essa é uma notícia que, infelizmente, não é boa para o Estado. Eu recebi a notícia e fiz aquilo que é de responsabilidade da Polícia Militar, que é fazer as buscas, identificar essas pessoas. Tão logo nós trabalhamos na área de na inteligência, da identificação dessas pessoas que até então evadiram daquele estabelecimento prisional e começamos as diligências no sentido de fazer a recaptura dessas pessoas que não tinham direito até então de estar em liberdade. Isso foi feito pela instituição Polícia Militar, ainda vem sendo feito. Nós conseguimos dar algumas respostas logo de imediato, que foi a prisão logo de alguns outros que ainda estavam nas proximidades. Outros foram presos, inclusive, aqui na entrada de Chapada já. Outros foram presos fora, inclusive, daqui da Baixada Cuiabana. E isso a Polícia Militar vem fazendo no sentido de quê? De estar trabalhando na questão de inteligência para que essas pessoas voltem novamente a estar pagando por aqueles crimes que cometeram com o seu direito de ir e vir cerceado. Aí questão de preso, bandido. Para mim, bandido, você sabe o que é bom, né, Abdala? É bom daquele jeito. Tem gente que não concorda comigo, mas eu acho que bandido preso. Bom é bandido, não é preso. Para mim, bandido bom é bandido morto. Tá? Ponto final. Me processe quem achar errado também. Direitos humanos vai cair em cima. Deixa cair em cima. Mas a pergunta, nesse sentido aí, Coronel, e os membros do Estado que participaram dessa situação, os agentes penitenciários... Teriam participado, né? Teriam participado, que se envolveram, né? Os agentes, o diretor do presídio, enfim, são pessoas ligadas à segurança pública.
qual que vai ser a punição, se é que vai haver alguma punição? Hoje vão ser demitidos? Hoje a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos está na mão do Dr. Márcio Dorileu, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa bastante íntegra, e pelo que eu fiquei sabendo, porque não é da área da... esteve lá, né? Eu não estive no local, não, eu estava na região de Sorriso, Sim. no dia do fato, e depois na região de Sinop. Né? Perto. No local não estava, teve uma operação na região lá e eu estava presente na operação, inclusive trabalhando na operação no período ao longo da madrugada e na operação durante o dia. Nós fizemos uma operação na questão de enfrentamento às bocas de fumo na região de Sinop e depois uma operação de ostensividade, uma inopinada e depois uma asfixia em locais onde os índices de criminalidade estavam um pouquinho altos, que são as zonas vermelhas, através da análise dos dados estatísticos da análise criminal. E eu estava lá participando dessa operação, presente lá nas ruas da região. No local propriamente dito eu não estive. O que eu posso dizer, pelo que eu conheço do Dr. Márcio Dorileu, que é o secretário da pasta, ele está tomando todas as providências que são previstas com relação à culpabilidade das pessoas que participaram direto ou indiretamente para que esse evento viesse a acontecer. E a eles cabe a responder aos rigores da lei. O senhor acredita que houve, de certa forma, má fé desses agentes ali? Foi uma armação ou realmente eles foram dopados? Olha, fica difícil porque você não me cabe, não me entra na cabeça um marmanjo daquele ser dopado por duas Fica difícil você... É muito esquisita essa história. Foi seduzido, foi seduzido. Fica difícil você tecer comentários, mas o que eu posso dizer para você é que lá dentro tem um sistema de vigilância eletrônica. Então isso aí eu acredito que também vá para os autos como elementos comprobatórios para ou culpabilidade ou comprobatório, mas são elementos que são imprescindíveis dentro dos autos da apuração desses fatos, né? E a verdade do que realmente aconteceu, o que corroborou, isso vai ser apurado ao longo do procedimento. E essas pessoas já foram afastadas, né, Bidal? Estão temporariamente afastadas. Não, eu desconheço porque a CEJUDH é uma secretaria. Eu sei que não é a pasta do É. senhor, mas é questão de segurança e eu não Eu poderia deixar de perguntar. Eu acredito que tudo indica. Porque é o senhor e a sua tropa que vai ter que caçar esse pessoal que saiu, fugiu. Então tem muito a ver essa pergunta para o senhor. Comandante, Fala, Paulo Coelho. o senhor, agora falando da pasta dele, se você me permite, né, a Polícia Militar. Então, houve reclamações aí, Abdallah Zaru, no ano que passou, dos policiais quanto às condições de trabalho, sucateamento de equipamentos e tal. Como é que está isso aí? A gente tem poucas informações, apesar do bom trabalho da assessoria de imprensa da Polícia Militar, a gente tem poucas informações sobre o que realmente acontece. E quando a gente tem informação, são as informações oficiais, né? Como que está realmente? Está faltando? Tem colete? Fala Tem quem é a colete? assessora de imprensa da Polícia Militar. Alana? Está aqui no estúdio. Alana Campos. Dana Campos. Faça o merchan para ela. Alana Campos é a ótima assessora de... Dana Campos. Não é Alana? Dana É Campos. Dana? Viu? Eu sei que... E você que se dana, né, Paulo? Eu sei que o trabalho dela é Vamos muito lá. bom, eu sei que a assessoria é muito boa. Continua, A informação Paulo que a gente Coelho. tem aqui tem 50% dos coletes. os coletes Vencidos. vencidos. Sem falar da questão das viaturas, que é uma novela, que foi terceirizado, que é uma empresa que vem de fora, e a gente encontra a viatura na rua aí quebrada, policial empurrando a viatura para correr atrás de bandido. Se você respondesse aí de uma forma definitiva, porque o Zac esteve aqui, o secretário de Segurança Pública também, em passant meio que respondeu isso. Só que realmente eu não sei a que se deve essa falta de estrutura, se é que ela existe. Visivelmente existe. A que se deve essa falta? Essa questão dos coletes que o Abdallah está falando aqui, por que estão aí vencidos, não está sendo investido o que deve ser investido? Tá. É bastante interessante quando você coloca... Complementando a pergunta do Paulo, 17 policiais militares foram assassinados em 2014. Só para efeito. Quando você coloca essa questão de implementação de condições mínimas de trabalho para a instituição Polícia Militar, nós estamos trabalhando desde o dia 1º de janeiro, já é uma missão, não era eu comandante, mas a gente já estava trabalhando nisso, na questão do que nós chamamos de PM 100%. O que é PM 100%? Nós estamos fazendo um planejamento
E aí um planejamento de gestão, ele tem metas intermediárias e a meta principal. A meta principal será que o quê? No final dos 4 anos deste governo, a tropa tenha 100% do seu equipamento de proteção individual. Que isso seja comprado parceladamente a cada ano, né? Que este ano seja comprado, os anos subsequentes. Como é que se chegou a esse ponto, Paulo Coelho? Foi uma colocação sua. Porque os governos antes, até então, de investimento em relação a essa questão de viaturas, de implementação de equipamento de proteção individual, pouco se fez. Tá? Então, os coletes, é que as pessoas entendem assim. Eu lhe faço uma pergunta aqui para responder a sua pergunta. O seu carro, vou te entrevistar, Paulo. Quem dera eu tivesse toda essa capacidade e o conhecimento técnico para tal. Quando você compra um veículo numa concessionária, ele tem um prazo de garantia de fábrica. Após esse prazo de garantia de fábrica, o seu veículo tem que ser descartado ou você pode continuar usando? Pode continuar usando. Então, a relação dos coletes... Mas vai falar, a relação dos coletes são isso. Esse colete, ele está vencido, mas usa ele. É assim, os coletes existem hoje, e aí eu falo para você, porque as primeiras especificações técnicas dos primeiros coletes que a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso comprou, fui eu quem fiz, tá? As primeiras compras dos primeiros coletes, então eu estudei sobre isso. Foi em 1995 foram os primeiros coletes 95, e os primeiros que receberam os primeiros coletes foi o antigo Comando de Operações Especiais. 20 anos atrás. Eu tive o prazer de trabalhar lá durante 9 anos e meio, em que hoje é o BOP. Coronel, nós estamos, nosso tempo está esgotadíssimo. Então vamos lá. Não, vou te responder aqui. Os coletes que estão aí, são coletes que estão com data de garantia vencida. E eu falo para você, eu tive o prazer, eu tive a preocupação de pegar e determinar para que se fizessem testes com relação a esses coletes. E estes coletes que estão aí não são na sua totalidade, que estão com os prazos de garantia vencido. Não significa que ele deixou de ser usado e que ele pode não deixar de ser usado. Os que estão aí, que estão com data... Está vencido, já bastante, como é que vai usar uma coisa vencida? Data de garantia do fabricante. É a garantia. É a garantia do fabricante. É a pergunta que eu te disse aqui. Passado, de novo, 17 policiais militares que eu falo para você. E no ano de 2013 foram 14 policiais militares Então, o que eu digo para você? Não está com colete vencido, né, Paulo? Estes coletes que estão aí com data de garantia vencida, eles podem ser usados e nós fizemos testes com relação a esse por parte da nossa diretoria de apoio logístico. O senhor usaria um colete vencido, Coronel? Eu uso um. Num confronto? Eu uso um. Indo para o confronto com um colete vencido, o senhor usaria? Esse que o senhor usou para vir aqui no programa? Boa sorte, Coronel. Eu não uso. Coronel, nosso tempo está esgotado, Coronel. O senhor tem mais alguns segundos para as suas considerações finais, não dá para fazer mais uma pergunta? Não, o senhor colocou o colete para vir aqui no programa. Não, eu estou sem colete, você pode ficar tranquilo. Vamos lá, Paulo Coelho. O pessoal vai me dar tiroteio lá. A minha vivência... Aqui tem que usar caneleira, né, Paulo? A minha vivência com relação ao serviço operacional da Polícia Militar, né? Já apesar de estar um pouco enferrujado pelos anos passados aí, né, ainda me dá condições para fazer enfrentamento e vocês... Você não falou das viaturas, que eu coloquei na mesma pergunta aí. Vocês já disseram para mim que o tempo acabou, né? Não, o André que... O senhor tem mais 30 segundos para falar. As viaturas que estão aí, nós já conversamos com o senhor governador e é de entendimento dele, que nós fizemos um convencimento no sentido, e ele entendeu com bastante clareza, que as viaturas que estão aí não são viaturas que são destinada e capacitada para o serviço de fazer policiamento. Que necessitamos de uma viatura que seja uma viatura para o policiamento e não adaptada para o policiamento, para o serviço do dia a dia. Há um entendimento no senhor governador com relação a isso, porém existe por uma força legal de um contrato em vigência e esse contrato, o rompimento unilateral, existem encargos, seja ele financeiros e até mesmo encargos jurídicos. Então, quando estiverem vencendo isso, serão implementados no sentido de viaturas que deem condições mínimas para o policial trabalhar com relação a isso. Que são o que a gente chamando de PM 100%. Eu confesso para você que eu acho que hoje mais vantajoso para o Estado seriam viaturas locadas, mas viaturas condições mínimas e não viaturas adaptadas. Porque as viaturas que estão aí são carros populares
que são Adaptados. usados como viatura policial militar. Adaptados. E isso tem que ser o inverso. São viaturas preparadas para o serviço policial e não uma viatura, um carro normal do dia a dia. É dessa forma que é o porque no policiamento pregão usa. pega-se o mais barato, Procura-se o menor preço e- Nem sempre o menor preço Não, por conta nunca da lei o menor 866 preço é o melhor, vai ser o enfim. mais vantajoso para o erário. Coronel, Foi assim nosso que vem tempo sendo feito. explodiu. Eu quero entregar para o senhor aqui a nossa lembrança para cada Mas agora entrevistado não que está vem entrando ninguém aqui. para nós, não. Antigamente entrava alguém, Não, uma moça o bonita. Elcio não quis entrar porque a barriga atrapalha um pouco. É a nossa caneca do programa. Coloque no seu gabinete para se lembrar da gente. Eu agradeço aos senhores, eu fico bastante feliz e eu peço, né, que outras vezes vocês solicitem aqui para que eu Solicitaremos, Dana. esteja aqui. Já está tá? convidado para uma próxima Para vez. fazer um esclarecimento a respeito, porque é um assunto que eu gosto muito, que é falar da minha instituição, que é falar do serviço que os meus valorosos policiais militares desenvolvem, fazem, e muitas vezes até incompreendido, mas nas horas de desespero é clamado Chama a pela polícia, sociedade. chama a PM, é tá? sempre assim. Então eu venho aqui conclamar e dizer aos senhores que estou à disposição para falar sobre polícia, para esclarecer a sociedade, para falar, nós deixamos aí a cavaleira, não entramos nele aí, a questão do adolescente infrator, que é um assunto que eu estudei bastante com o Antônio Carlos e até peço a vocês que comecem a estudar um pouquinho a respeito da questão do Estatuto da Criança e Adolescente, que eu entendo que já passou da hora de se analisar ele profundamente, Se rever de fazer também. uma revisão com relação à questão da estrutura no tocante à penalidade, né? Porque com relação à penalidade de cumprimento de medida socioeducativa, tem que haver uma dosimetria com relação a isso, porque quando o Antônio Carlos lá atrás desenha o Estatuto da Criança e Adolescente, ele vivia uma situação de uma experiência que ele teve em Mariana, né? E aí, em cima disso, é uma pessoa que trabalhou naquele momento, era bastante interessante, mas eu entendo que tem que Não haver uma cabe mais revisão hoje. agora na questão da dosimetria do cumprimento de medida socioeducativa na questão do tocante do adolescente Porque o infrator. que estão fazendo hoje não serve para nada. E agradeço a vocês aqui a oportunidade, coloco à disposição e, por favor, na Obrigado, próxima Coronel. vez... Diminui o ar-condicionado. Diminui o tá muito ar-condicionado, porque eu gelado. sou cuiabano, minha mão está gelada aqui. Eu li o pensamento dele, rapaz. Impressionante. A minha Muito também obrigado tá ao, gelada. ao meu policial, aquele A abraço. culpa é do Robertão, Conte que tá conosco. ali, ó. Coronel, obrigado. Paulo Coelho, obrigado. Abdala, Abraço. obrigado mais uma vez pela Obrigadão, parceria. Paulo, obrigado, Você em Abdala. casa, obrigadíssimo pela sua audiência. Voltamos então no próximo domingo com mais um Conexão Poder, mais uma entrevista polêmica para você. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana e até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Este é o plano.